Olá, pessoas lindas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam, porque vamos conversar hoje sobre educação financeira, mas uma parte bem delicada, juros. Você sabe o que isso significa? Sabe o que é juros? Sabe no que isso implica em nossa vida? Pois é, muita coisa. Então, olha lá. Compreender o que são juros compostos. Então tem uma palavrinha a mais aqui, né? Identificar os juros compostos e realizar os cálculos de juros compostos. Então vamos entender. Posso pagar depois? Dá né? João é empreendedor e montou uma oficina de garagem na sua casa para consertar skates. E ele percebeu que precisava comprar algumas ferramentas para oferecer um serviço melhor para os seus clientes. Então João fez um empréstimo de R$300 com seu tio, mas com a condição de devolver o dinheiro após 3 meses. Além disso, seu tio vai cobrar juros compostos de 3% ao mês sobre o valor. Sim, não chame esse tio de malvado, é assim que acontece mesmo, ok? Onde você emprestar, tem juro, tá bom? Então, o que são juros compostos? O valor que João terá que pagar para o seu tio, considerando que a cobrança será mediante juros compostos, será maior ou menor que os juros simples? Qual que é a diferença entre eles? Então, os juros compostos são juros sobre juros. Então, você tem o primeiro mês, gera juro. Até aqui é tudo igual, o simples e o composto. A diferença é a partir do segundo mês, ok? No segundo mês você gerou um juro, mas não é sobre o valor emprestado, é sobre o valor que já ficou sendo devido lá no mês anterior. Então, é juros sobre o juro que já tinha, ok? Então, o negócio é um pouquinho maior, ok? O valor que João irá pagar é maior, e isso acontece porque os juros são cobrados sobre o valor mensal e não lá sobre o valor inicial, o capital que foi emprestado, ok? Então, pensando nisso, olha lá, exercício 1. Sabendo que João irá pagar a dívida dentro de 3 meses e que serão cobrados juros compostos de 3% ao mês, então qual o valor que João terá que pagar após esse tempo? Lembrando que ele emprestou R$300 do seu tio. Qual é o valor que ele vai pagar, né? Ele vai pagar o valor que ele emprestou mais o juro. E vai ser quanto? Tempo para você, eu já volto.
Muito bem, então o João vai pagar juros compostos, então é juros sobre juro. Mesmo que ele vá pagar tudo depois de 3 meses, a cada mês foi gerado 3% de juro, ok? 3% sobre o valor inicial no primeiro mês. No segundo mês, 3% sobre o valor anterior, ok? Então, olha lá, ó, 300 reais mais 3%, então vai ficar 309 reais. 3% de 300 dá 9, mais 300, 309, ok? Até aí, juros simples e composto igualzinho. A partir do segundo mês é que tem diferença. Então, no segundo mês eu não vou usar o 300 reais como base para minha conta, que é o valor que foi emprestado. Eu uso o valor anterior. Eu uso 309. Então, repare que se fosse juro simples, seria 999, 3 vezes 9, R$27 de juro, ok? Só que não é assim que acontece. Então, 309 mais 3% de 309. Então, já virou 318,27. Em vez de gerar mais R$9 de juro, gerou R$9,27. Ah, é só 27 centavos. É um pouco a mais, mas conforme o tempo vai passando, essa diferença vai ficando bem grande. Então, no terceiro mês, não é usado o 300, é usado o 318,27. Então, eu calculo 3% desse valor e somo com ele. Então, aqui já deu R$327,81. Então, esse é o valor que João vai pagar para o seu tio após 3 meses. Se fosse juros simples, então seria apenas R$27 de juro. Então, seria 327. Como é juro composto, 327,81. Então, não se engane, pode parecer pouco aqui, mas conforme você faz uma dívida que exija mais tempo para pagar, quanto mais tempo esses centavinhos vão inflacionando, vão aumentando e a diferença vai ficando significativa entre pagar juros simples e pagar juro composto. Qual que é o juro usado na nossa vida diária, nos bancos, nos cartões, nas operadoras? Juro composto, tá bom? Então, o que podemos compreender usando o cálculo do caso de João, do juro? Ao somar o mês, o montante aumenta de valor e no seguinte mês é somado a ele mais o juro e depois mais juro e assim consecutivamente, um após o outro. Por isso, é diferente do juro simples, que a taxa de 3%, por exemplo, é somada ao valor inicial e depois é apenas dividido mensalmente, ok? Então, o juro composto é juros sobre o juro. Vai ficar uma coisa um pouco maior, tá bom? Então, os juros compostos também são chamados de regime de capitalização composta, que se refere à taxa de juros que incide diretamente sobre o valor do montante do período anterior. Então, eu não estou falando lá do que foi contratado, lá do início, eu estou falando do período anterior. Então, assim, se você guarda dinheiro sobre regime de juro composto, é bom para você. Mas se você empresta dinheiro sobre regime de juro composto, é bom para quem está recebendo. Então, assim, quanto maior o tempo, maior o valor desse juro, ok? E daí dá um efeito o quê? Bola de neve. Então, uma pesquisa realizada pelo SPC, o que é SPC? Serviço de Proteção ao Crédito, e pela DNDL, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, revelou que entre março de 2018 até essa data, 62 milhões e 100 mil brasileiros estavam inadimplentes. O que é inadimplente? Adquiriu uma conta e não pagou, estava devendo, ok? É muita gente, não é, gente? 62 milhões e 100 mil brasileiros. Ou seja, não honraram suas parcelas e passaram a dever muito mais. Porque conforme vence a sua parcela, você já tem um juro embutido ali, ok? Porque você já contratou esse valor para ser pago em parcelas. Aí você não paga a parcela, além do juro anterior que já tinha, é acrescentado um juro diário, quinzenal, mensal, depende do contrato, ou seja, aumenta mais ainda. Então, quando você não honra as parcelas, elas passam a crescer absurdamente mais, ok? Situação 2.
Vamos inverter um pouquinho a situação? Imagine que João tenha juntado R$150, agora ele vai investir em uma aplicação financeira, com pagamento de 1,5% ao mês. O que é isso? Ele vai guardar o dinheiro, ele vai dar o dinheiro dele para o banco vai trabalhar com aquele dinheiro e depois de um certo tempo ele te devolve o que você aplicou e mais um juro. Então nesse caso a gente inverteu a situação porque é ele que estará recebendo o juro, o banco é que vai pagar o juro para ele. Tá? Então a ideia é, qual seria o valor obtido em 4 meses de investimento? Ele colocou o dinheiro lá, o dinheiro ficou lá guardadinho e depois de 4 meses, quanto será que ele vai ter? Faz a conta aí, eu te espero. Fez a conta? Vamos ver como é que funciona? Olha lá. Então eu tenho R$150, eu não, né, João? R$150 e ele vai lá colocar nessa aplicação financeira, tá bom? E o pagamento é de 1,5% ao mês. Então quanto que ele vai receber depois de 4 meses de investimento? Então no primeiro mês é o valor que ele tinha, mais 1,5%. 1,5% de 150, que vai gerar um juro de R$2,25. Então ele vai receber R$152,25. Só que ele vai deixar 4 meses lá. Então olha lá, no segundo mês, não pega o 150, pega o 152,25. Esse jurinho já entrou dentro da aplicação e já fez parte do montante, entendeu? Então 1,5% desse valor mais esse valor, né? Porque 1,5% dele é só o juro. Vai dar R$154,53. Terceiro mês, eu uso esse valor como montante. Então, R$154,53 mais 1,5% dele, que é o jurinho.
Então vai dar R$ 156,84. E no quarto mês eu uso esse valor anterior mais 1,5%. Então quanto que ele vai receber? R$ 159,19. Então ele pegou 150, guardou por 4 meses e ganhou, teve como retorno R$ 9,19. Então ele pegou novamente os 150 que ele tinha guardado, tinha investido, ok? E mais R$ 9,19 de juro, que foi o valor que foi acrescido a ele, ok? É um bom negócio? Sim, tem muitas aplicações financeiras com retorno bem interessante da gente trabalhar. São questões que podem ser feitas, ok? Lógica dos juros compostos, vamos entender. Vocês perceberam que o juro é somado conforme o valor obtido a cada mês e que isso pode encarecer uma dívida ou, no teu caso, aumentar os rendimentos de um investimento? Pode sim, juro composto ele inflaciona a dívida ou o investimento, né? Qual é o risco de fazer uma dívida como a de João, que é cobrada mediante juros compostos? Qual que é o perigo aí? Qual é a vantagem de fazer um investimento em que os juros incidem sobre os juros compostos? Então, quando você está recebendo esse juro é bom, né? Quando você vai pagar é um risco. Sim, às vezes há necessidade daquele empréstimo, você empresta, paga para um bem maior, para movimentar a sua empresa, para fazer algo interessante ali, ok? Mas não deixa de ser um risco, caso você não pague, pode entrar na lista dos inadimplentes, ok? Então, os juros compostos são bons para investimentos e ruins para dívidas, ok? Bom para o investimento. O risco ao fazer uma dívida com juros compostos é que, ao final, o valor a ser pago será muito alto. Por isso, muitas pessoas se endividam e caem na famosa bola de neve. Acaba embolando o negócio ali e só aumenta. Quanto aos investimentos, é uma boa oportunidade para aumentar os seus rendimentos, ok? Tem o dinheiro guardado? Faz sentido colocar numa aplicação financeira para que você tenha esse retorno aí, esse juro composto a seu favor, ok? Atividade mão na massa. A seguir estão listados os valores de passagens aéreas e hospedagens para determinadas cidades do Brasil. Bora viajar então? Forme um grupo, escolha um destino aéreo e hotel e simulem essa compra. O pagamento deverá ser realizado a prazo, 30 dias. Para isso, escolham 3 bancos, entre os quais estão listados ali, que vocês conhecem, e simulem o pagamento para esses 3 meses, ok? Apliquem a taxa de juros compostos correspondente que está na lista e vejam como a mesma compra em bancos diferentes podem gerar um valor de economia ou de prejuízo. Sim, você precisa fazer essa pesquisa em vários bancos no caso de fazer um empréstimo, no caso de adquirir uma dívida, porque o valor vai ser diferenciado sim, ok? Então aqui eu tenho as instituições financeiras, tem a taxa de juro, tá bom? Ao mês e anual, ok? E você pode clicar nessa tabela aqui para poder acessar essa tabela de juros, ok? Então, dá uma pensada aí, dá uma viajada, eu já volto.
Conseguiram? Se divertiram um pouquinho? Então, o que eu tenho aqui nessa tela? Eu tenho as passagens e o valor do hotel, né? Então, aqui é o valor da possível dívida que você vai escolher. Você vai escolher a passagem aérea, vai somar com o hotel, essa é sua dívida. Aí, na anterior aqui, vocês iriam escolher o banco, ok? Com a respectiva taxa de juro, ok? E daí, tem opções aqui, clicando aqui, você tem opções econômicas de passagens e hotéis, tá? Fixei essas aqui para nossa atividade. Quiser alguma outra, fique à vontade, tá bom? A questão vai ser comparar entre os bancos, entendeu? Porque é claro que dependendo da onde você vai, o hotel que vai ficar, é claro que vai variar o valor dessa dívida, ok? Mas a questão aqui não é comparar os locais e hotel, é comparar a mesma viagem, o mesmo pacote, sendo comprado em 2 ou 3 bancos diferentes, tá? Por isso é bom fazer aqui uma tabela, ó. Você escolhe o destino, a passagem, o hotel daí, ok? E daí o banco é que vai variar, tá bom? Porque aqui o destino, a passagem vão se manter o mesmo. Então o banco muda a taxa, muda o valor à vista, muda o valor total. E daí sim é possível comparar e analisar que existem opções melhores e opções não tão boas para você adquirir essa dívida, contrair essa dívida dependendo do banco e da taxa. É importante analisar a taxa, gente, tá bom? Então atenção, controlar o orçamento é a chave para o sucesso das finanças pessoais e familiares, ou seja, sem dívidas e com economia e investimento. Muito importante fazer investimentos, tá bom? Guardar o teu dinheiro lá para que ele gere um juro para você, ok? Concluindo, os juros compostos podem ser bons ou ruins. Isso depende se a pessoa investe ou se a pessoa tem dívidas, né? Se a pessoa vai receber ou vai pagar. E para calcular os juros compostos é preciso somar a cada mês sobre o montante a taxa de juros. Os juros compostos podem sim aumentar o valor de um modo significativo, seja uma dívida ou seja um investimento, ok? Nesse vídeo nós falamos sobre os investimentos e as formas de crédito e como você financiar. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!